Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meu nome é André Zucchini, eu sou cirurgião dentista e nesse canal, você já sabe, nós vamos falar sobre odontologia, mas de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Aqui eu não falo terminologias e procuro sempre utilizar palavras de fácil entendimento para que essa mensagem chegue para todos vocês. Aqui eu falo a linguagem dos nossos pacientes. Tudo bem? Bom, hoje chegou o grande dia. Hoje nós vamos falar sobre prótese total flexível. Tá aqui na minha mão, ó, a novidade do mercado, prótese total flexível. Muitas pessoas me perguntam aqui no canal: doutor, existe prótese flexível, prótese total flexível, tá? E hoje eu resolvi gravar esse vídeo especialmente para vocês e quero trazer aqui, quero fazer um apanhado de informações, falar para vocês os pontos positivos, os pontos negativos e a minha opinião com relação a esse tipo de prótese. Tudo bem? Mas ó, antes da gente prosseguir, eu preciso que você agora clique nesse botão aqui embaixo, inscrever-se e se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Tá? E depois de se inscrever, vai naquele sininho que tem ali do lado e clica em todas, porque só assim você vai receber as nossas informações, os nossos vídeos em primeira mão, tá? E isso faz muita diferença, porque as primeiras pessoas que recebem os vídeos e que deixam os comentários, eu faço o possível para responder todos vocês. Então, não perca tempo. Se inscreva no canal, ative as notificações. E já para você não esquecer, para não chegar lá no final do vídeo e acabar esquecendo de deixar o seu like, então clica aqui no like, já curta esse vídeo, porque eu vou trazer aqui uma informação e vou trazer dicas da prótese flexível e eu sei que você vai gostar muito. Vai mudar o seu conceito com relação à prótese. Então, espera aí só mais uns segundinhos que depois da vinheta a gente volta falando sobre prótese total flexível. Então, vamos lá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E hoje, como prometido e muito, mas muito aguardado pela nossa audiência, nós vamos falar sobre prótese total flexível. Mas antes da gente entrar especificamente na prótese total, eu quero explicar para vocês o que é a prótese total, tá? Então, para quem não sabe ainda o que significa uma prótese total, a prótese total, basicamente, ela é um tipo de prótese feito de material rígido, material acrílico, tá? E a prótese total, basicamente, é aquele paciente que perdeu todos os dentes. Ela pode ser tanto superior como inferior. Mas para ser uma prótese total, o paciente ele não pode ter nenhum dente natural na boca. E há pouco tempo, coisa de alguns anos, surgiu no mercado um material, tá, chamado de PT-Gel ou prótese total flexível, que promete fazer uma prótese total e que ela tenha a base flexível, ou seja, uma base mais confortável, uma base mais leve. E o porquê desenvolver esse tipo de material? Porque, na maioria das vezes, o que mais incomoda pacientes que fazem uso de prótese total rígida, prótese total de acrílico, é o peso da prótese, a rigidez, que muitas vezes acaba machucando ali a gengiva, causando algumas lesões, alguns ferimentos, e também, principalmente, o céu da boca ali, que acaba entrando em contato diretamente com as mucosas, também podendo gerar ulcerações, ou até mesmo diminui bastante o paladar dos alimentos. Então é muito comum você pegar pacientes que utilizam de prótese total e diz que não sente sabor dos alimentos ou que teve diminuição do sabor dos alimentos que ele consome. E você pode me perguntar: doutor André, esse novo material, a prótese total flexível, ele é o quê? Ele é feito do quê? Como é feita essa prótese total flexível? Basicamente, ela é feita com um material, tá? É um polipropileno, tá? Bem diferente dos materiais das próteses flexíveis convencionais, que são as próteses parciais, né? Então é um material
ele é mais gelatinoso, ele é mais emborrachado, mais molinho, que promete para os pacientes um conforto bem maior do que as próteses convencionais. Antes de você sair já procurando aí com outros colegas, eu preciso te advertir que, como toda prótese, ela possui os pontos positivos e negativos. É um tipo de material que está pouco sendo usado no mercado, tá? São pouquíssimos profissionais que trabalham com esse tipo de material e você vai entender o porquê. Então, vamos lá, eu vou falar primeiro os pontos positivos dessa prótese total flexível, tá? E o principal ponto positivo é o conforto. Por ela ser um material emborrachado, ela é um material que machuca bem menos a gengiva, tá? Um outro ponto positivo é que também por ser esse material mais gelatinoso, mais emborrachado, ela tem uma fixação, ela pega uma pressão maior no céu da boca do paciente. Então a fixação dela, a estabilidade dela, ela é bem maior. Isso eu comprovei em alguns testes que eu fiz aqui no consultório. Então se você é um paciente que procura uma flexibilidade de uma prótese total, tá? Esse material ela pode oferecer isso para você, um conforto maior. É uma prótese bem mais leve do que a prótese de acrílico, tá? Tem uma tendência a machucar bem menos os tecidos bucais. Porém, como toda e qualquer prótese, existe também os pontos negativos, tá? As principais contraindicações desse material é que, por ser um material muito mole, os dentes da prótese ela pode se soltar com maior facilidade, ok? Então, como vocês podem ver, ó, eu peguei aqui como exemplo tanto uma prótese inferior, tá? Essa aqui é uma prótese inferior, feita com esse material flexível. Então, como você pode ver, ó, ela tem uma ótima flexibilidade. O material dela é bem, mas muito flexível. Porém, os dentes também, eles têm uma certa movimentação e eu acredito que isso pode ser um ponto muito negativo. Então, se o paciente tem costume de se alimentar com algo mais duro ou puxar uma carne, pode acontecer desse dente se soltar, tá? E uma vez que esse dente se solta, não consegue mais colar, não tem mais união com a base da prótese. Então, você precisaria fazer uma nova prótese. Mesma coisa com a prótese superior. Essa aqui, eu tenho duas aqui, mandei fazer duas para a gente testar. Então, são duas próteses também flexíveis, como você pode ver, olha a flexibilidade dela, tá? Então, ela tem aqui, ó, o céu da boca bem flexível, né? Então, ela é uma prótese, essa aqui eu pedi para ela fazer com uma base mais grossa para a gente testar a flexibilidade, mas ainda assim com uma base mais grossa, ainda assim a prótese ela apresenta uma certa flexibilidade. Então, realmente, parece ser um material bem confortável, um material emborrachado, mas o principal ponto negativo que eu vejo é a questão dos dentes, que os dentes podem se soltar com maior facilidade. Outro ponto negativo também desse tipo de prótese é a vida útil, tá? Então, ela é uma prótese que tem uma vida útil bem mais reduzida que os outros tipos de materiais acrílicos ou os outros tipos de próteses flexíveis, de prótese parcial flexível. Então, por ele ser um material bem mais mole, bem mais emborrachado, obviamente ele possui uma maior porosidade. Então, esse tipo de prótese aqui é uma prótese que tem uma porosidade maior do que outros materiais. E, consequentemente, essa porosidade acaba aumentando as chances de manchamento, né, da base da prótese. A prótese ela pode começar a ficar manchada com pouco tempo. E o pior disso também é que nessas porosidades pode acontecer de entrar alimento, principalmente se o paciente não tiver uma boa higienização, não higienizar a prótese todos os dias da maneira correta, pode ser que os alimentos acabem impregnando ali e dando um mau hálito nesse paciente que é bastante desagradável. Um outro ponto negativo também desse tipo de prótese é a reabsorção óssea, tá? E o que vem a ser a reabsorção óssea? Quando um paciente de prótese total, a gengiva desse paciente acaba diminuindo de tamanho, acaba afinando, traz um grande desconforto para o paciente porque as próteses acabam não jamais se adaptando. Então, esse tipo de prótese favorece uma reabsorção do osso, da gengiva desse paciente. Por final, o ponto negativo que eu achei desse tipo de prótese é o valor, o alto valor agregado. Ou seja, quem trabalha, quem faz esse tipo de prótese, cobra aí em média de R$1.000, R$1.500 por prótese. Então, é um valor um tanto quanto alto, tá?
Principalmente se nós formos levar em conta o custo-benefício, porque como é um tipo de prótese que dura bem menos tempo, tá? Eu acredito que no máximo aí de 1 a 2 anos você precisa trocar esse tipo de prótese, então o custo-benefício talvez acabe não valendo a pena. Isso vai pesar muito para que o paciente quer. Se o paciente ele quer ter um conforto maior, mesmo levando em conta esses riscos, né? Mesmo levando em conta que com pouco tempo ele vai ter que trocar a prótese, pode ser que seja uma boa alternativa. Mas caso contrário, eu sugiro que continue com as próteses acrílicas ou então já partir por um outro tipo de prótese, como prótese sobre implante, protocolo e overdenture. O meu parecer com esse tipo de prótese, tá? Não é um parecer muito positivo, é um parecer negativo, porque, como eu disse, o custo-benefício para mim acaba não valendo a pena. Pontos negativos se sobressaem muito mais do que os pontos positivos, mas como eu disse, depende muito do que o paciente quer. Eu já peguei pacientes aqui que não conseguiam utilizar prótese de acrílico porque machucava muito, já tinha trocado várias vezes e que talvez esse tipo de prótese, né, flexível, uma prótese um pouco mais confortável, nesse caso desse paciente poderia servir muito, porque melhor do que o paciente ficar sem prótese, que era o caso desse paciente que ele não conseguia utilizar prótese e com isso ele não conseguia se alimentar direito, conseguia se alimentar através de líquidos, tá? Então talvez nesse caso, aí sim, num caso extremo eu indicaria esse tipo de prótese, mas caso contrário, eu não indicaria e confesso que o que ela promete ela cumpre, tá? Que é uma prótese bem flexível, uma prótese aparentemente bem mais confortável, porém, como eu disse aqui, eu apontei os pontos negativos, eu acho que se sobressaem levando em conta os pontos positivos. Agora eu quero saber de você aí, o que você achou desse tipo de prótese? Você gostou? Você usaria esse tipo de prótese? Arriscaria comprar esse tipo de prótese, mesmo sabendo desses pontos negativos e dos pontos positivos? Eu quero saber a sua opinião. Então deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ler alguns comentários de vocês e vou também responder. E já sabe, se gostou do conteúdo, curta, compartilhe, tá? Compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Vamos levar essas informações para o maior número de pessoas possível, ok? Um grande abraço para você e até a próxima dica. Tchau, tchau.